Devocional. Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 7 de agosto. Entregue tudo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, versículo 3. Se quisermos ter um relacionamento íntimo com Deus e viver vidas que sejam realmente comprometidas com Ele, temos de pegar tudo o que nos diz respeito e dizer a Ele: Deus, eu lhe entrego isso. Eu lhe entrego esse problema. Eu lhe dou esta situação. Eu lhe entrego esse relacionamento. Eu libero completamente e tiro as minhas mãos disso. É demais para mim. Vou parar de me preocupar e de tentar entender tudo. E vou deixar que o Senhor cuide disso. Deus, eu também me entrego ao Senhor, porque não posso fazer nada por mim mesmo. Eu lhe entrego tudo. Eu lhe dou a minha força e as minhas fraquezas. Quero mudar, mas o Senhor precisa me mudar. Foi um grande dia para mim, quando finalmente aprendi que me transformar era trabalho de Deus e que o meu trabalho era crer. O Salmo 37, versículo 5 diz: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. O que significa entregar os nossos caminhos ao Senhor? Significa entregá-los a Ele, tirando-os de nós mesmos e passando-os para Ele. Quando entregamos os nossos problemas e racionalizações humanas a Deus, o que significa confiá-los completamente a Ele, então Ele muda os nossos pensamentos e faz com que eles fiquem de acordo com a sua vontade. Em outras palavras, os pensamentos dele se tornam os nossos pensamentos, para que possamos querer o que Ele quer. Quando isso acontecer, os nossos planos terão sucesso, porque estarão em pleno acordo com os planos de Deus. Libere a si mesmo e a todos os seus cuidados, hoje, e relaxe para poder ouvir Deus falar com você. A palavra de Deus para você hoje. Entregue todos os seus problemas a Deus. (8 de agosto). Siga com fé. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Obedecer à voz de Deus não foi fácil para mim, quando Ele me chamou para deixar a segurança do meu emprego e começar meu próprio ministério. Mas o versículo de hoje foi um versículo que Deus usou para falar comigo e me encorajar nos planos que Ele tinha para mim. É fácil ler este versículo e pensar: sim, quero ser abençoado. Isso parece tremendo. Contudo, precisamos nos lembrar de que Deus exigiu um sacrifício de obediência de Abraão antes que aquela grande promessa se cumprisse. Abraão teve de deixar tudo que lhe era confortável e familiar e partir para um destino desconhecido. Muitas pessoas achariam isso amedrontador, mas Abraão não achou.
Hebreus 11, versículo 8 diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. E ele foi embora, não soubesse nem inquietasse a sua mente a respeito de para onde estava indo. Quando obedecemos a Deus, precisamos ser como Abraão e não permitir que a nossa mente fique inquieta. Quando Deus falar conosco, nos dirigimos, precisamos seguir com fé, confiando e crendo que Ele abençoará a nossa obediência e cumprirá as suas promessas feitas a nós. A palavra de Deus para você hoje. Deus está cumprindo as promessas dele feitas para você. 9 de agosto. Os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Se tivermos um coração puro, poderemos ouvir Deus claramente. Veremos com clareza o seu plano para a nossa vida e não nos sentiremos sem objetivo ou confusos. O estado do nosso coração é uma das coisas mais importantes para Deus. Se o nosso homem interior for mantido de maneira correta, isso agradará tremendamente a Deus. Ver 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. A Bíblia diz que devemos guardar o nosso coração com toda a diligência, porque dele fluem todas as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Examine o seu coração, as suas atitudes internas e os seus pensamentos, para verificar se existe alguma coisa que Deus não aprove em você. A amargura ou ressentimento no seu interior? Você permitiu que uma atitude crítica ou julgadora criasse raízes? O seu coração é sensível ou endurecido? Você é aberto às opiniões e ideias dos outros ou fechado o seu coração? A Bíblia diz que temos a responsabilidade de manter e guardar o nosso coração de maneira correta. O órgão físico do coração é o órgão mais importante do corpo. Se ele estiver doente ou funcionando de forma inadequada, isso pode representar a diferença entre a vida e a morte. Creio que a atitude do nosso coração é também uma das coisas mais importantes, às quais devemos prestar atenção. Se deixarmos que ele fique cheio de doenças ou de qualquer coisa imprópria, isso definitivamente afetará a qualidade da nossa vida. A palavra de Deus para você hoje. Peça a Deus hoje e todos os dias para lhe mostrar qualquer problema de coração, atitudes do coração, que você precisa mudar. – 10 de agosto. Ouça com atenção. Considerem atentamente o que você está ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Marcos capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas se levantarão
e dirão às pessoas o que seus ouvidos desejam ouvir. As pessoas buscam qualquer pessoa que lhes diga algo agradável e gratificante. Para satisfazer seus próprios desejos, elas se desviarão de ouvir a verdade e se perderão dando ouvidos a mitos e à ficção criada por homens. Ver 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 4. Elas se voltarão para métodos que podem ser chamados de espirituais, mas que não são seguros e não pertencem ao reino de Deus. Esses métodos são espirituais, mas porém do espírito errado. Nunca antes vimos uma enxurrada tão grande de videntes, competindo com ouvidos sedentos. A televisão mostra atrações em que médiuns afirmam que comunicam-se com os mortos. Essas pessoas, na verdade, estão se comunicando com espíritos familiares que dizem meias verdades sobre o passado e mentiras sobre o futuro. Isso é estritamente proibido nas Escrituras. Ver Levítico capítulo 19, versículo 31. Deus diz que ele voltará o seu rosto contra qualquer pessoa que recorra aos médios e aos espíritas. Ver Levítico capítulo 20, versículos 6 e 7. Mas os cristãos ainda leem horóscopos e consultam videntes, e depois se perguntam por que vivem em confusão e não têm paz. Precisamos entender que é errado buscar direção para a nossa vida por meio de qualquer outro além do próprio Deus. Se você se envolveu em atividades desse tipo, eu o encorajo a se arrepender totalmente. Peça a Deus que o perdoe e afaste-se completamente dessas práticas. Somente Deus tem todas as respostas que você precisa. A palavra de Deus para você hoje. Não brinque com fósforos. Eles só vão provocar fogo. De agosto. Ouça mais e fale menos. Quem tem conhecimento e é cometido no falar é quem tem entendimento e de espírito sereno. Provérbios 17, versículo 27. Dissemos anteriormente nesse devocional que na nossa busca por ouvir a Deus, precisamos ser treinados para escutar. Às vezes estamos falando tanto que simplesmente não conseguimos ouvir o que Deus quer dizer. Podemos também perder as coisas importantes que as pessoas nos dizem, pelo fato de não estarmos escutando. Se aprendermos a disciplina de ficar calmos e em silêncio, ouviremos as coisas que Deus quer nos dizer. Minha filha Sandra disse que recentemente, depois de ter orado, ela simplesmente se sentou por um instante e perguntou a Deus se ele tinha algo que queria dizer a ela, antes que iniciasse o seu dia. Ela sentiu em seu coração que ele simplesmente disse: "Vá, eu estou com você." Ela se sentiu confortada por este pensamento, mas ele continuou a confortá-la de forma especial durante os dias seguintes.
quando precisou lidar com algumas más notícias inesperadas. A palavra que Deus lhe havia dado aumentou a sua fé e a fez permanecer estável e calma. Quando foi necessário enfrentar as provações. Se não escutarmos, não ouviremos. Dê a Deus regularmente a oportunidade de falar com você. Quando você orar, não precisa ser a única pessoa a falar. Você pode poupar as suas palavras e ser considerado um homem ou uma mulher de Deus cheio de sabedoria. A palavra de Deus para você hoje. Você tem uma boca e 2 ouvidos. Isso significa que Deus quer que você ouça 2 vezes mais do que fala. (12 de agosto). O bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 14. Ouvir Deus falar conosco é o nosso direito e privilégio, como crentes. Deus nos dá discernimento para conhecermos a sua voz, acima das vozes do engano. Ele faz um paralelo entre esse discernimento e a natureza instintiva das ovelhas, que reconhecem a voz do pastor, como lemos no versículo de hoje. Se realmente pertencemos a Deus, podemos discernir a sua voz das vozes que procuram nos desviar. Devemos aprender a examinar a natureza de uma coisa e conhecer o caráter de Deus. Fico triste quando ouço as pessoas dizerem: Deus me disse para fazer isso. Mas é óbvio que um bom pastor jamais diria a elas para fazer o que estão fazendo. Certa vez conheci uma mulher que ouviu o seu líder espiritual lhe dizer que eles dois estavam destinados por Deus a se casarem. O problema é que ele já era casado. O mais triste foi que ela acreditou nele e encorajou-o a se divorciar da sua mulher para que pudessem ficar juntos. Isso era pecaminoso, uma tolice, e nunca poderia ser da vontade de Deus, porque vai contra a sua palavra. As pessoas muitas vezes querem saber: como posso ter certeza de que estou ouvindo a voz de Deus? Sabemos a diferença entre a sua voz e a voz do engano. Se realmente conhecemos o seu caráter, a sua natureza e a história de como ele conduziu outros antes de nós. Jesus disse de suas ovelhas: elas nunca seguirão um estranho, mas fugirão dele porque elas não conhecem a voz dos estranhos, nem reconhecem o seu chamado. João capítulo 10, versículo 5. A palavra de Deus para você hoje. Nunca deixe que as emoções o governem, principalmente se o que estiverem direcionado você a fazer for contrário à palavra ou ao caráter de Deus. (13 de agosto). A chave para a realização. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejo aonde os seus caminhos os levarão. Ageu, capítulo 1, versículo 5.
Deus tem uma vida excelente, maravilhosa, gratificante, planejada para você e para mim. Mas se formos teimosos ou tivermos o coração duro, perderemos o que Ele tem para nós. Êxodo, capítulo 3, versículo 3. A teimosia e a recusa a ouvir e a obedecer à voz de Deus nos mantém apegados aos velhos hábitos e incapazes de progredir. Quando estamos neste estado, em geral não paramos e perguntamos a nós mesmos qual é o problema. O versículo de hoje conta sobre um tempo em que o povo de Deus estava insatisfeito e passava por muitos problemas. Então Deus disse a eles para considerarem os seus caminhos. Muitas vezes, quando as pessoas não são realizadas na vida, elas olham para todos os lados, menos para dentro de si mesma, para encontrar a razão. Se você está frustrado com a sua vida, faça como Deus disse ao povo do Antigo Testamento para fazer, e veja aonde os seus caminhos o levaram. Peça a Deus para falar com você sobre os seus caminhos e preste atenção ao que Ele disser. Tive de fazer isso muitas vezes e tive de fazer mudanças no meu modo de pensar, nos meus motivos e, consequentemente, no meu comportamento. À medida que refletia sobre os meus caminhos ao longo do tempo, descobri que eu era teimosa, cabeça dura, voluntariosa, orgulhosa e muitas outras coisas que me impedem de progredir. Mas graças a Deus Ele me transformou. Oro para que Ele continue me transformando e nunca pare. Quero tudo que Deus quer que eu tenha e nada que Ele não queira. Pertenço a Ele e você também. Ele quer que você tenha uma vida feliz, abençoada e maravilhosa, cheia de satisfação e realização. Se você não está vivendo esse tipo de vida, separe um tempo para analisar os seus caminhos. Peça a Deus para lhe mostrar o que precisa mudar e depois faça o que Ele lhe disser para fazer. A palavra de Deus para você hoje. Não tenha medo de encarar a verdade sobre si mesmo, porque isso irá libertá-lo.